Olá, amigos do YouTube. Aqui estamos novamente para mais uma aula e mais um aprendizado. Como eu digo sempre, eu aprendendo daqui e você daí. Hoje nós vamos falar sobre o famoso Sermão da Montanha, né? O que será que Jesus, naquela época, revelou nesse sermão tão falado e tão comentado, né? Que reuniu uma multidão imensa para ouvi-lo. O Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte é o maior e mais famoso ensinamento de Jesus, apresentando os valores do reino de Deus, contraste com as normas terrenas. Foi bem isso. Ele foca na transformação interior, no amor, na justiça, na confiança em Deus, indo além do cumprimento externo da lei. Os temas principais incluem as bem-aventuranças, a oração do Pai Nosso, a regra do ouro e a construção da vida sobre a rocha, né? Porque esse sermão ele foi bem amplo, foi bem extenso, mas a gente vai focar aqui naquilo que a gente acha que foi o que mais tocou, né? Porque tudo que ele falava era importante. Bastava que você entendesse aquilo que estava sendo colocado. Mas as bem-aventuranças, né? Ele coloca: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? Ser pobre de espírito é ser humilde e ensinável. Jesus quer que sempre reconheçamos humildemente a nossa necessidade dele. É bem isso. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Enfrentamos desafios e problemas que vão nos testar. Quando lamentamos nossas perdas ou provações, recebemos a promessa de que seremos abençoados se perseverarmos. Deus enviará o seu Espírito Santo para nos consolar em momentos de necessidade. Foi o que ele quis dizer. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso, como Jesus dizia, era ser gentil, bondoso, paciente, tolerante, não orgulhoso, superior ou convencido. O Salvador demonstrou sua mansidão ao estar disposto a se submeter à vontade de Deus. Mesmo que um momento de extrema agonia, ele disse a Deus: não se faça a minha vontade, senão a sua. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Podemos nos aproximar de Deus ao tentarmos seguir seus ensinamentos e aprender mais sobre Ele. Quando mais conhecimento buscamos, mais Ele nos abençoará. Então a gente tem que buscar estudar, tem que buscar informações. E essas informações estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os seus ensinamentos maiores estão ali. Nós estamos apenas citando alguns. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Jesus Cristo foi um exemplo perfeito de perdão e de misericórdia. Mesmo quando estava sofrendo na cruz, ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Como todos precisamos de misericórdia, todos precisamos demonstrar misericórdia. Assim, aquilo que nós queremos para a gente, devemos desejar ao nosso próximo. Foi isso que ele quis dizer. Bem-aventurados puros de coração, porque eles vão a Deus. Eles verão a Deus.
Deus se mostrará a nós se formos puros de coração, se nos esforçarmos sinceramente para ser como Deus. Nossos motivos e nossas ações serão honradas e o nosso coração será puro. Então, quanto mais a gente procurar se aperfeiçoar, se melhorar cada vez mais a gente se torna puro e mais próximo de Deus a gente vai chegando, se aproximando. É bem por aí. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Outro nome que Jesus tem é o de Príncipe da Paz. Jesus nos incentiva a seguir o seu exemplo, amando a todos para que possamos viver juntos em harmonia. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Podemos enfrentar crítica da sociedade ou de outros grupos pelo modo como vivemos, pelo que acreditamos e pelas coisas que fazemos. Defenda corajosamente os princípios de Deus e de sua igreja. Deus o abençoará por isso, tanto nesta vida quanto na eternidade. O que ele quis dizer, né? Que bem-aventurados os que sofrem a perseguição por causa da justiça. Então a gente não perde nada por ser justo. E muitas vezes a gente é incompreendido e sofre perseguição. Mas a gente não é abandonado, nós não estamos abandonados como filhos de Deus aqui na terra. Bem-aventurado significa ser profundamente feliz, fortunado, abençoado ou favorecido por Deus. É uma condição espiritual de alegria e muitas vezes independente de circunstância terrena, comumente associada à graça divina, à santidade, popularizada pelo bem-aventurança no Sermão da Montanha de Jesus. Foi o que ele quis dizer, né? Que nós sejamos todos profundamente felizes, afortunados, abençoados, favorecidos por Deus. Essa é o sentido do bem-aventurado, né? Refere-se à felicidade espiritual a favor do divino, indicando que alguém é abençoado ou muito feliz, não apenas feliz em um momento passageiro. Indica progresso, caminhar em direção a um estado de vida digna, de felicidade, prosperidade espiritual. Gente, a gente só caminha aqui se for seguindo os mandamentos e as pegadas do nosso amado Mestre Jesus. Bem o que ele disse aqui, ser honesto, né? Ter uma vida digna, prosperidade espiritual, caminhar em direção ao progresso, ser justo, benevolente, fraterno, tudo isso representa um estado de extrema alegria e contentamento espiritual. A gente só pode se sentir bem, porque quando a gente está preenchido de pleno sentimento de bondade divina, só podemos nos sentir agraciados e abençoados, né? O maior ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha é a vivência de uma nova ética baseada no amor, na justiça interior e na graça de Deus. Resumida na transformação do coração, em vez de apenas seguir regras externas. O núcleo da mensagem é o chamado santidade, a humildade, bem-aventurança é a conduta do cristão do reino de Deus. Olha que bem colocada essa frase. Qual é a mensagem principal, né? Vamos ver qual era essa mensagem, né? Principal. Essa mensagem principal, Deus se mostrará a nós se formos puros de coração, se nos esforçarmos sinceramente para ser como Deus. Nossos motivos e as nossas ações serão honrados e o nosso coração será puro. O Sermão da Montanha é o ensinamento mais famoso de Jesus, focado na ética do reino de Deus, no amor ao próximo e na devoção sincera, né? Os sentimentos de Jesus centralizam-se no amor incondicional, perdão e na transformação interior. Os três pilares fundamentais que incluem o amor a Deus, ao próximo e a prática da regra do ouro. Tratar os outros como gostaria de ser tratado e o perdão liberal e sincero aos que nos ofendem. É difícil, mas é preciso ser assim. Se não for assim,
Não existe o perdão sincero e o amor desenvolvido dentro de cada um de nós. Amar a Deus e ao próximo. Jesus destacou que os maiores mandamentos são amar a Deus e de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo, resumindo toda a lei. Quando nós falamos de amar a Deus e amar o nosso próximo, é todos os nossos próximos. Não é aqueles que são nossos familiares, não. É todo ser vivente da criação divina. É isso que ele quis colocar. Mesmo aqueles que a gente considera como nossos inimigos declarados. Não importa, perdoe, peça perdão, tente conseguir a paz e o equilíbrio dentro do seu ser, dentro do seu lar, dentro da sua vida, dentro do seu trabalho e da sua família. Isto é importante, até mesmo como regra de conduta de uma sociedade. Uma sociedade baseada na fraternidade, no amor, na bondade, né? E na fraternidade, como eu disse para vocês, é ser fraterno a todas as pessoas, a todos os irmãos, porque perante a Deus somos todos filhos de um mesmo Pai, então somos todos irmãos. É isso que a gente tem que entender. O nosso próximo é o nosso irmão, filho de um Criador, tanto quanto nós, que merece as mesmas oportunidades, a mesma felicidade, o mesmo amor, as mesmas conquistas, as mesmas justiças que nós cobramos para nós. A regra do ouro, gente, a empatia. Jesus ensinou a tratar os outros como gostaríamos de ser tratado, o que baseia a empatia, a compaixão e o amor ao próximo no cotidiano. Não é aquele dia amanheci de graça, estou bem com todo mundo, amo todo mundo. Não, não é isso que ele pediu. Isso é para ser prática do dia a dia, gente. É no cotidiano que ele colocou. Ele colocou que a gente tem que agir dessa forma, com compaixão, baseada na empatia, com amor ao próximo, todos os dias de nossa vida. Perdão e misericórdia. Jesus enfatizou a importância do perdão contínuo, mas sincero, tanto entre as pessoas quanto a necessidade de buscar o perdão de Deus, demonstrando o amor e a graça. Gente, às vezes a pessoa fala, eu fiz tal coisa, será que Deus vai me perdoar? Deus perdoa, mas o importante é a sua sinceridade. Você se arrepende de fato de um erro cometido, vamos dizer assim, né? De algo que você fez, que magoou, que ofendeu, machucou alguém, que você hoje sabe que isso não foi uma coisa boa. Você se arrepende sinceramente de coração? Se você se arrependeu e for sincero, você já foi perdoado por Deus. Porque você automaticamente, você já se perdoou. Você assumiu que estava errado. Você se arrependeu dos seus atos. Então, automaticamente, você já foi perdoado por Deus. Nem há necessidade de abrir a boca e pedir, Deus me perdoe. Você pode falar. Mas quando você age de sinceridade, Ele conhece as nossas almas. A nossa alma é tão transparente para Ele que Ele consegue nos ver e nos ler como seres criados por Ele. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então, enganar a Deus não tem como. Então, tem que ser sincero. Então, perdão e misericórdia, enfatizou Jesus. A importância do perdão contínuo e sincero, tanto entre as pessoas quanto a necessidade de buscar o perdão em Deus, demonstrando amor e graça. O Espiritismo interpreta o Sermão da Montanha como a essência do amor cristão, servindo de base para o comportamento do ser espiritual. Ele apresenta uma transição da lei material para a lei de amor e de justiça divina, focado no progresso moral, na indulgência e na felicidade interior, conforme estruturado em O Evangelho segundo o Espiritismo. O Sermão da Montanha ou do Monte, analisado por Emmanuel na obra de Chico Xavier, é descrito como a plataforma
definitiva de redenção e da humildade. Olha que coisa mais linda. Emmanuel traduziu isso pra gente, né? É descrito como uma plataforma definitiva de redenção da humildade, priorizando a transformação íntima, a mansidão e a busca pela justiça divina sobre o sofrimento. Emmanuel enfatiza que as bem-aventuranças exigem renúncia, fé, trabalho constante, desafiando a zona de conforto espiritual. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como encarnados nós não somos que nem Jesus, o ser elevadíssimo, né? Que não era nem para ter reencarnado, não havia necessidade por ele, não. Mas ele conseguia dominar a sua matéria, o seu corpo material. Nós, espíritos frágeis, né, iniciantes dessa caminhada e com tanta dificuldade e tantos erros pelos nossos caminhos, temos uma grande dificuldade, encontramos uma barreira muito grande em o espírito dominar o corpo, a matéria. É muito mais comum que a matéria domine o espírito. Por isso que erramos tanto. Que deixamos ser dominado quando vê a gente já se envolveu, já se perdeu, vamos dizer assim, se é que pode se perder, né? Porque temos uma vida eterna para consertar esses erros, esses deslizes, mediante várias reencarnações, onde a gente está em constante aprendizado e retrocedendo e voltando e fazendo de novo, comete novamente o erro, errando, levantando, continuando. O que ele pede é que a gente sempre se levante e acredite que a gente é capaz, porque Deus confia em nós e acredita que como ele nos criou a sua imagem e semelhança, somos capazes de evoluir tanto quanto ele, qualquer um deles, como Jesus, qualquer um deles. Então o sermão que foi colocado por Emmanuel nos deu uma clareza, né, uma nitidez sobre esse ensinamento que a gente às vezes não para pensar. A gente ouve, lê, mas não se percebe das palavras, né? As principais reflexões de Emmanuel sobre o sermão da montanha. Os bem-aventurados aflitos que choram, né? Não é sobre a dor pela dor, mas pela capacidade de não transformar a lágrima em preguiça ou recriminação. A gente não ficar se lamuriando tanto, gente, porque está sofrendo. Você está tendo uma oportunidade de expurgar de você algo que você fez, que você precisa se livrar. Então aquilo tem que sair de você de alguma forma. Então muitas vezes o sofrimento causado pela dor é a capacidade da transformação do espírito. Temos que entender isso como uma coisa positiva, embora nos seja doloroso. Mas nós sabemos que estamos aqui para aprender. Então, firme, levanta, sustenta a sua fé, o seu amor no Pai e acredite. A mansidão, ele fala, Emmanuel, a verdadeira força está na paciência, na paz interior e não na violência ou imposição. A pessoa fala assim, mas eu sou paciente, eu sou bonzinho, mas eu vivo impondo regra às pessoas. Mas eu não sou violento, mas você impõe tudo para todo mundo, você é um comandante. E aí? Justiça, a fome de sede de justiça, devem ser constantes, buscando a vivência, a prática do trabalho pacífico. Gente, manter o equilíbrio, manter a paz. Pensar antes de agir. Pureza de coração, diz Emmanuel. Necessidade de vigiar o santuário interior, pensamentos e emoções para se conectar com Deus. Deus não está tão distante de nós como nós imaginamos. Ele não é inacessível. Muito pelo contrário, ele está dentro de cada um de nós e a gente encontra dificuldade para encontrá-lo. Olha que coisa triste. O desafio. Emmanuel destaca que Jesus mais desafia do que conforta, pois a verdadeira felicidade efetiva nasce da mudança de comportamento e da renúncia. Olha que lindo. Então, se a gente quer ser um ser melhor,
e evoluir, a gente tem que começar a entender todos esses recados deixados por Jesus há 2000 anos atrás. E tá aí. E a gente continua se perdendo na ilusão do mundo, da matéria, e não foca no propósito de você estar aqui como espírito errante, buscando a renúncia, a melhora, o perdão, para que você continue evoluindo. Que a finalidade de um espírito aqui na Terra, é nessa escola, é a evolução do ser espiritual e eterno, como filho de Deus que somos, criado à sua imagem e à sua semelhança. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu deixo aqui a paz de Deus com todos vocês, um bom feriado do dia 1º de maio de todo trabalhador, porque todos nós somos incessantes trabalhadores de alguma forma, né? Que todos sejamos abençoados nesse dia e que a gente consiga manter a nossa fé elevada e o nosso amor a Deus acima de tudo, aprendendo esses ensinamentos. Até semana que vem, se assim Deus permitir, que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês.